Hoje o nosso tema é sobre antifúngicos. E a gente começa aqui com a característica dessa classe, né, que vai ser os agentes agora que a gente vai usar em prol às infecções ocasionadas por fungos, né? Os fungos, diferentes das bactérias, eles já são seres que são providos aí de um envoltório nuclear e às vezes eles podem ser uni e até pluricelulares. Eles já são um pouco mais complexos porque eles possuem estruturas celulares mais organizadas do que a bactéria. Eles não são do reino, eles são um reino próprio deles porque eles se misturam, né? Compartilham de algumas características de bacteriana, compartilham de algumas características como se fossem plantas, mas enfim. O que a gente sabe é que fungos também, eles não produzem energia própria, não são providos de clorofila. Portanto, eles são dependentes realmente de infectar um hospedeiro para que realmente ele consiga permanecer a vida ali, tá? Dos fungos de expressão médica, principalmente em termos de infecção humana, a gente vai ter todos os gêneros de Cândida, né, que são causadores de vulvovaginite, candidemia, por conta de uso de catéteres de longa permanência. A gente tem aí no HIV a expansão na fórmula esofágica, por exemplo. Outro fungo de expressão médica é o Cryptococcus, né? Grande causador aí da meningite criptocócica, que é um agente também muito importante aí no HIV. O Aspergillus, né, também, que é um fungo que geralmente vai estar aí colonizando, principalmente gerando doença, principalmente respiratória, geralmente é fonte de contaminação, a inalação, quando a pessoa ela é exposta principalmente nesse ambiente de caverna, né, que geralmente tem muito morcegos ali, né? A gente também tem a questão aí dos icomicetos, né, grandes causadores de mucosite. Aqui no Brasil, a gente tem a paracoccidoidomicose, né, principalmente a brasiliensis, mas no mundo afora a gente tem todas as outras coccidoidomicoses aí, tá bom? Aqui no Brasil, a gente vê que a paracoccidoidomicose ela é endêmica, ainda é muito frequente, no estado do Rio é frequente também, tá? E geralmente é uma infecção que geralmente o local de contaminação é através, geralmente, daquele paciente que gosta de colocar o capim na boca, né? E pode desde lesar formas leves, né? Que geralmente pode ser com feridas cutâneas, ou no nariz, ou às vezes até vir um diagnóstico até do dentista por conta de uma úlcera, né? O bucal, oral, tá? Ou das formas assim já moderadas a graves até com comprometimento visceral, tá? E a gente também aí tem a histoplasmose, né? Geralmente aí com contato também entre morcegos e pombos também. As classificações aí dos antifúngicos, a gente vai ter a anfotericina B e a anistatina como agentes poliênicos. São agentes que vão ter uma atividade fungicida aí importante, tá? A anfotericina tem uma atividade sistêmica, já a anistatina não tem essa capacidade sistêmica, vai ser para uso local mesmo, tá? E a gente também vai falar muito dos azólicos, né? Que a gente vai falar desses azólicos, o cetoconazol e alguns, né, já triazólicos, como o itraconazol e o fluconazol, principalmente, que a gente vai focar aqui, tá? As outras classificações de antifúngico, como as pirimidinas e as quinocandinas, a gente não vai deixar agora para esse momento do ciclo clínico. Geralmente são medicações usadas em centro de tratamento, geralmente Fiocruz, e não vai ser o foco agora do nosso quinto período, tá? E a gente vai começar a falar, sem sombra de dúvidas, do antifúngico principal quando se trata de fungemia grave, tá? Que é a anfotericina B. Para escolher usar anfotericina B, geralmente vai ser ou uma infecção que ela já está com falha de outras medicações, ou é uma coisa muito grave, porque a anfotericina B, a escolha de usar dela, também você já tem que prezar o principal efeito adverso dela, que às vezes é induzir nefrotoxicidade. Na formulação convencional da anfotericina, 80% dos pacientes eles acabam evoluindo mesmo com insuficiência renal, tá? Ele é um antibiótico, né? Que ele é um poliênico. Aqui a estrutura química dele, como vocês podem acompanhar, é bem parecido como se fosse um pininho, tá? E é uma molécula que, na verdade, ela é muito instável se for em meio muito ácido ou meio muito básico. E ela foi feita para ser uso apenas parenteral, tá? Não existe anfotericina de administração oral, somente parenteral, para uso endovenoso, tá?
E uma coisa é fato. Na hora da gente escolher e fazer essa formulação venosa, a gente tem que ter cuidados muito especiais. Primeiro, em água ela é insolúvel. Ela precisa ser solubilizada e numa solução, geralmente de glicose ali, ou numa solução já que já vem nela, que é um sal biliar, tá? Não podemos nunca diluir ela em solução de sódio. Então, diluir ela no soro fisiológico não pode. Ela vai precipitar, formar partículas muito grandes e isso pode prejudicar o paciente. Isso é impróprio para uso, tá? Então, fica de regra, a diluição dela somente ou no soro ali glicosado, na solução glicosada, e ela em si já vai vir com um sal biliar também melhorando a sua solubilidade, tá? Isso na formulação aí convencional da anfotericina, porque a gente vai ver aqui mais pra frente que ela tem outros tipos de formulação. É a anfotericina, na hora que a gente escolhe, a gente tem que estar de olho aí nesses efeitos adversos. E o principal, com certeza, gente, é elevada nefrotoxicidade, uma toxicidade que vai levar o paciente à injúria renal, insuficiência renal, tá? Falência ali do rim. Pode levar também à toxicidade cardíaca e toxicidade também do sistema hematopoético, causando aí pancitopenias por vezes, tá? Ela tem também na sua forma de aplicação, agora falando da administração local, ela tem um efeito muito irritativo mesmo, a presença mesmo de mediadores inflamatórios naquele local pode gerar flebite no momento aí das suas infusões, né? Então, o uso da anfotericina, além dele ser corretamente diluído, a infusão ela tem que ser lenta, e além da infusão ser lenta, a gente tem que geralmente ter um acesso mais calibroso, se possível até um acesso venoso profundo, tá? E aí, a gente tem a principal aí, a anfotericina, a mais disponível nos hospitais comuns, que é a anfotericina, que a gente chama de convencional, tá? E a gente tem as dispersões dela para a gente entender. A primeira dispersão que a gente vai falar sobre essa anfotericina é essa que vem com um sal colestérico, né? Que é um sal ali como se fosse um sal biliar, tá? Isso vai melhorar a lipossolubilidade também ali da molécula, tá? E quanto mais ela for mais solúvel, é melhor, né? Quando ela tiver mais componente ali de gordura, na verdade, ela, além de ser mais solúvel, ela melhora a questão da nefrotoxicidade, tá? Então, aqui logo abaixo a gente já vem a outra formulação dela, que é o complexo lipídico da anfotericina. Esse complexo lipídico é um arranjo que eles colocam uma molécula de anfotericina para uma molécula de gordura, uma molécula de anfotericina para uma molécula de gordura. E quanto mais gordurinha ali envolvendo próximo da molécula, menos nefrotóxica, na verdade, essa solução é. Mas em contrapartida, a gente tem a top das anfotericinas, que é a anfotericina que a gente chama de lipossomal, que é essa última aqui empregada, tá? Essa, ela vai vir, a anfotericina, dentro de uma vesícula de 1 quilomicron. Ela vai vir, essa anfotericina, ela vai vir revestida de puro colesterol. E com isso, ela vai ultrapassar todos os órgãos, correntes ali no corpo, e só vai ser liberada no tecido que está inflamado ou no caso que está ali com a infecção fúngica, tá? E com isso, conforme ela entra protegida por conta desses quilomicrons que ela está dentro de uma vesícula, ela é menos nefrotóxica, tá? Problema aí é relação realmente ao custo, tá? A anfotericina lipossomal é altamente caro. Geralmente a gente vai só pedir se o paciente estiver evoluindo com insuficiência renal ou casos muito selecionados ali. Geralmente é uma medicação que você pede até já no centro de referência, geralmente do estado. Essa lipossomal aqui no Brasil é a Fiocruz, aqui no caso do estado do Rio é a Fiocruz. Mecanismo de ação, né? Envolve algumas situações. Uma é a própria ação da droga ali fungicida, né? Porque ela vai se ligar, ela vai fazer a sua ação, né? Na membrana celular desse fungo. Na verdade, é um antibiótico, sim, né? De membrana, tá? A membrana nossa dos seres humanos, ela é rica em fosfolipídios e camadas de colesterol. E o fungo também tem essa membrana dupla fosfolipídica, né? Só que ao invés de ter o colesterol na sua membrana, o fungo ele tem o que a gente chama de ergosterol. Então gravem esse nome, tá? Ergosterol, tá? E o fungo é rico aqui em ergosterol nessa camada.
nessa membrana, né, celular. O que que faz a anfotericina? Lembra essa molécula que é igual um pino? Ela vai lá nesse ergosterol e ela empurra esse ergosterol, a forma que ela vai começar a formar orifícios, formar poros nessa membrana. E uma vez que uma membrana celular ela tem a presença de poros, ela vai estar sujeita a entrar vários íons, a entrar várias coisas dentro da célula e, por consequente, vai haver explosão e lise osmótica, tá? Então, no caso aí agora do agente fúngico, do fungo, tá? Então, esse é o principal aí mecanismo de ação que vai levar, no caso, à morte do fungo, tá? Porque vai alterar as propriedades físico-químicas dessa membrana e aí vai estar sujeito a entrar muitos constituintes dentro dessa célula e com isso ele vai levar à morte ali, tá? O segundo, aqui para a gente já ver o exemplo, né? Aqui é a anfotericina e a gente vê aqui uma dupla camada de membrana, né? Fosfolipídica. E em amarelo está representado aqui o ergosterol, que é o sítio de ação ao qual esses pininhos de anfotericina eles vão se ligar. Aqui a gente vê, aqui embaixo, ó, na hora que a gente vê que o pininho ele se liga ao ergosterol, ó, se ligou, vai formar grandes orifícios e poros, né? E aqui no caso que vai estar sujeito, né, a entrar um influxo aí, geralmente de qualquer íon, né? Mas conforme vai entrando mais soluto dentro da célula, vai levar a lise celular, a explosão. E aí, o novo exemplo desse poro, que está aqui ligado, ó, no ergosterol, né? Que é o tipo do colesterol agora do fungo, que é diferente para a gente. Nossa membrana, ela tem a presença de colesterol. Aqui no fungo é a presença de ergosterol, em que entra aí a molécula de anfotericina e vai formar um grande poro aí, que vai fazer com que entra vários cátions ou ânions aí o paciente, aí no caso o fungo, ele pode ser levado à morte, tá? O segundo mecanismo de ação já diz que a anfotericina, ela tem, de certa forma, uma ação imunoestimulante, como se fosse fortalecendo o sistema imune do hospedeiro, no caso aí, a imunidade celular, né, e a imunidade humoral. Faz formação de IgM, formação de IgG, né? Para já o próprio sistema complemento ir lá no fungo destruir ele. Ou ativa linfócitos T, ativa macrófagos ali locais, que vão englobar aqueles fungos também. Então, existe também esse mecanismo 2 aqui, de possibilidade da anfotericina ser um imunoestimulante também, tá? Então, é uma medicação muito boa, tá? De certa forma, tá? Porque ela não vai atuar só sobre esses micro-organismos, ela vai também melhorar essa resistência do hospedeiro, vai fazer com que ele seja mais forte também a combater aí essa infecção. Mecanismo de resistência à anfotericina é muito raro acontecer, tá? Mas se tiver, geralmente são alterações da composição desses esteroides de membrana, né? No caso aí do ergosterol. No caso, vai ter uma anfotericina com menos capacidade, né, de se ligar ali ao ergosterol. Isso pode acontecer, né? Então vai ter menos afinidade e, consequentemente, então diminuir sua eficácia. Agora, quanto ao espectro de ação, né? A gente vê aqui principalmente, gente, o reino fungo, né, do fungo, né? A gente vai ver que a anfotericina é a principal e atinge praticamente tudo que a gente pensar de fungo. Lembra, as principais condições aí patogênicas de doenças relacionadas a fungo? A histoplasmose, a paracoccidoidomicose, a criptococose, todas as coccidoimicoses, tá? Esporotricose, tá? Candidemia, tá? Aspergilose, tá? Os fungos causadores de mucosite, tá? Que geralmente são infecções. A mucosite é uma infecção geralmente relacionada dos seios paranasais, tá? Pode acontecer isso em pacientes diabéticos ou pacientes também imunossuprimidos, estão fazendo alguma terapia por quimioterapia, por exemplo, tá? A microsporíase, por exemplo, no HIV, causador de diarreia, tá? Mas agora, independente, gente, dessa ação forte e ampla no fungo, que vocês têm que ter aqui ação, que se tem um antifúngico que tem uma capacidade maior, além de atingir fungo,
a anfotericina tem outras potências e ela também atinge protozoário, tá? E na hora que a gente fala protozoário, a gente lembra da leishmaniose, tá? A gente pode lembrar do plasmódio e aqui também algumas doenças de amebas de vida livre também, tá? Então, a anfotericina poderia também ser usada. Outra questão é que parece que ela também tem uma atividade em doenças relacionadas a prions, né? Prions é uma proteína, na verdade, uma molécula de um patógeno que ele não é nem um vírus, não se comporta bem como um vírus, mas é uma proteína solta que muitas vezes pode ser patogênica e grande causadora de demências, tá? Parece que até a anfotericina tem ação a isso também. E também outra ação importante é que ela tem uma ação algicida contra algas, né? É raro, né, a gente ouvir sobre doenças de alga acometendo aí infecções no ser humano, mas a gente tem principalmente o gene da prototecose, que pode contaminar aí o ser humano e causar uma doença invasiva também, tá? Então a gente vai ver ali até uma imagem mais para frente. E a fluoxetina, ela tem essa potência em poder tratar. Quanto à farmacocinética, a gente já falou que é só para uso parenteral, para uso venoso, não existe formulação oral, tá? E a anfotericina, inclusive, ela tem penetração no líquor, então a gente pode usar para comprometimento de sistema nervoso central, tá? Todas as questões aí de infusão a gente já comentou sobre a gente não fazer ela diluída no soro fisiológico, se diluída somente no soro glicosado, tá? A gente sabe que a anfotericina ela tem uma eliminação, de certa forma, renal e biliar, e tem um percentual que a gente, na verdade, nem sabe quanto tempo leva realmente para sair do corpo, e isso pode durar anos, né? Tá? E ela vai se depositar principalmente, por isso que ela é nefrotóxica, né? Ela tem o tropismo pela gordura em tecidos ali que tem muita gordura, que são alguns órgãos sólidos, como fígado, pulmão, baço e rins, tá bom? E as indicações, né? A gente viu lá no espectro de ação que a gente tem para fungo, para protozoário, para doenças de prions, e a gente também tem para algas, né? Então, aqui as indicações principais são essas doenças, ó, principalmente fúngicas, né? Ia lembrar da paracoccidioidomicose, da criptococose, da histoplasmose, candidíase da forma mais generalizada, mais grave, porque a forma menos grave a gente costuma preferir até um triazólico, né? Um fluconazol geralmente, tá? Leishmaniose também, meningite pelas amebas de vida livre, né? A prototecose, que é doença por alga, tá? E a gente tem uma outra indicação também, que é lembrar que a gente lembrava muito, né, quando a gente usava antibióticos de largo espectro, como, por exemplo, o cefepime, ou piperacillina tazobactam, ou a gente ia fazer uso de um carbapenêmico, meropenem, imipenem, enfim. Geralmente a gente faz uso disso quando o paciente era um neutropênico febril. E aí vai fazer uso ainda. Só que às vezes você já está usando e o paciente continua febril com 5, 7 dias. Então você tem que fazer uma cobertura aí ampla para fungo também. Então a gente diz que na neutropenia, uma febre que não responde aos antibióticos, a gente já está aí liberado para fazer antifúngico e talvez possa ter sim a anfotericina. Aqui as imagens, isso aqui é a imagem de uma doença por algo invasiva, a prototecose. Essas aqui são imagens de forma, né, de doenças de pele, formulação de nódulos da histoplasmose com comprometimento pulmonar da histoplasmose, né? A gente tem que lembrar da leishmaniose também. Aqui, ó, a paracoccidioidomicose nessa forma aqui, ó, que geralmente pode levar a uma destruição até do osso nasal, tá? E a gente lembrar, então, de todas essas doenças aí, principalmente as fúngicas, né? Enquanto os efeitos adversos, a gente tem que lembrar: tóxico para rim, tóxico para coração, tóxico para medula óssea, né? Então, os principais, tá? E lembrando que é altamente irritativo na hora que está infundindo. Então, febre, calafrio, pode gerar taquipneia, dor, hipotensão, broncoespasmo, anafilaxia na hora que está infundindo, relato de hipóxia. E como ela é tão irritativa, algumas pessoas recomendam você fazer dipirona e corticoide antes da infusão, tá? Para diminuir esses efeitos aí relacionados já no início da infusão, tá bom? E a gente sabe que
Se você for usar a formulação convencional mesmo da anfotericina, 80% dos pacientes que forem usar, eles terão insuficiência renal, tá? Então é muito comum, tá? É um efeito colateral extremamente danoso e muito comum. 80% vai ter, tá? Então você já sabe que é algo que vai praticamente acontecer no seu paciente, tá? Outra questão é que essa toxicidade ela aumenta com a dose, conforme as doses vão se acumulando ao longo dos dias, tá? E acredita-se que a gente já suspendendo isso possa melhorar. E outra coisa é que essa insuficiência renal, na verdade, ela às vezes causa um dano tubular e o paciente começa a perder muito potássio e muito magnésio na urina, tá? Isso vai gerar uma baixa sérica, então vai gerar uma hipocalemia ou uma hipomagnesemia. Isso aqui é muito importante porque na prática médica vocês têm que fazer exame seriado, porque isso aqui leva à arritmia, o paciente pode ir a óbito, tá? Então tem que fazer exame seriado, porque hipocalemia e hipomagnesemia é fato que pode acontecer sim. O paciente tem que ser mantido avaliando isso, tá? E as questões aí da anemia, né, que pode acontecer pela toxicidade, né, medular, a flebite e as inflamações também de unhas aí, pontos digitais, tá? A nistatina funciona da mesma forma, é o mesmo mecanismo de ação que se liga, camadorgosterol, forma poros, tá? Da anfotericina. Só que a nistatina, ela não tem ação sistêmica, tá? Ela só é ação tópica. Mas existe nistatina em solução para você tomar a nistatina, por exemplo, para sapinho na boca, ajudar em alguma candidíase oral, bochechar, engolir. Conforme você engole, a nistatina vai passar pelo seu trato intestinal e não terá efeito sistêmico de absorção, tá? Ela não tem essa capacidade de gerar um nível sérico, tá? De absorção, tá? Ou anistatina, às vezes tópica, pomada, em creme vaginal. Vocês vão encontrar também, tá? Que vai ser só a ação local ali dela, tá? Então a gente vai ter preparação cutânea, vaginal e oral, tá? E aí a gente vai ver que ela vai ser principalmente eficaz em candidíase, nas candidemias principalmente, principal até indicação, tá? Que é uma forma aí de infecção muito frequente, né? Fúngica, tá? Lembrando até dos bebezinhos que geralmente fazem dermatite de fralda, quantas vezes você vê as formulações de pomadinha com listatina, tá? E aí, geralmente, é do paciente imunocompetente, né? Porque imunossuprimido, muitas vezes ele vai precisar de uma ação sistêmica, né? Que a nistatina não tem, tá? E a melhor eficácia dela existe uma menor eficácia dela também na candidíase vaginal, porque por vezes a candidíase ele é muito boa para Candida albicans, mas a gente tem outras formas de candidíase que são as não álbicas. Então, às vezes a paciente já tem candidíase de repetição, a gente vai ver que a nistatina ela vai funcionar pouco menos e vocês têm que abordar aí esse tratamento às vezes até com outras opções, tá? Mas é uma indicação ainda de uso da candidíase vaginal, tá? Só tem que ficar de olho que pode haver falha no tratamento. E agora a gente entra naquela segunda classe que a gente vai focar, que é os imidazólicos, né? E aqui vocês vão ver os imidazólicos, os primeiros que foram criados, né? Sem sombra de dúvidas, a gente vê muito clotrimazol em formas também de cremes, você vê na forma de esmaltes, pomadas, cetoconazol também, cremes, pomadas, mas tem comprimido também, cetoconazol, tem shampoo também para tratamento, né, de caspas, né? E aí a gente vê a outra geração, que é os triazólicos, né? Os triazólicos foram criados depois e eles têm menos efeitos adversos, tá? E relacionados aí aos imidazólicos que foram criados primeiro. Os imidazólicos, eles por si, eles causam grandes, na verdade, efeitos colaterais no que envolve assim hormônios sexuais, tá? Hipogonadismo, né? Geralmente disfunção ali do paciente, tá? Coisa que o triazólico já não faz, tá? Então os triazólicos eles já são metabolizados mais lentamente, têm muito menos efeito sobre a síntese de hormônios sexuais aí humanos que a gente chama de esteroides, tá bom? E aí os triazólicos de principais características a gente usa mais o fluconazol e traconazol. Esses aqui, o voriconazol, pasiconazol e raviconazol, são chamados de segunda geração, triazólicos de segunda geração, e eles geralmente são usados aí para infecções mais severas ou infecção resistente, né? Enfim,
Eles têm suas indicações, mas na prática médica e para o clínico dessas medicações nos imidazólicos, a gente ainda usa muito, principalmente o clotrimazol, e a gente vai usar o cetoconazol e dos triazólicos, com certeza fluconazol e traconazol, tá? Fluco tem endovenoso e tem comprimido, e traconazol é só comprimido, já o cetoconazol a gente tem comprimido e um monte de pomadas aí também. Aí primeiro, né, os imidazólicos é o cetoconazol, vamos falar deles primeiro, desses imidazólicos, né? O mecanismo de ação deles agora também vão ser antibióticos que vão interferir na membrana celular. Só que agora, ao invés deles empurrarem o ergosterol igual os poliênicos faziam, eles na verdade vão impedir a síntese do ergosterol. E aí não vai ter ergosterol o suficiente para ajudar a ancorar aqueles fosfolipídios na membrana. Então vai ser uma membrana falha, fraca, e ela vai se abrir também. Então tem um mecanismo aí fungicida, tá? E como ele faz isso? Essa inibição da formação do ergosterol? Porque ele vai agir numa enzima intracelular lá do fungo, que é chamada CYP14-alfa ergosterol desmetilase, tá? Com isso, ele vai impedir a formação final do ergosterol e não vai entrar na síntese da membrana, tá? Então, a ação é fungicida, porque vai alterar também a permeabilidade da membrana e vai fazer lise osmótica, tá? Aqui é uma cascata que a gente vê a síntese do ergosterol, né? A gente sabe que a gente tem uma cascata até meio semelhante para a formação dos nossos esteroides, os nossos colesteróis também, né? E geralmente os precursores é a acetilcoenzima A. Aqui também é a mesma coisa. O precursor para a formação dessa estrutura gordurosa proteica, né? É o acetilcoenzima A. E aqui no final, né, vai gerar o ergosterol que vai ser incorporado lá naquela membrana do fungo. O que que vai acontecer? Todos os azólicos ou os imidazólicos e também os triazólicos, eles vão inibir essa enzima, tá? Aí que a gente vai chamar, de certa forma, de 14-alfa desmetilase, que é a enzima do ergosterol. E conforme ela vai inibir essa cascata aqui, não vai formar ergosterol no final, tá? A gente vê que os imidazólicos vão ter muitos efeitos, até principais, pela questão de interagir com hormônios sexuais igual, porque age parecida também com a nossa via, eles são menos sensíveis, aí vai acabar diminuindo também a formação de hormônios na gente, tá? Mas os triazólicos, eles têm bem menos efeitos aí colaterais, tá bom? E aí que vai acontecer isso, né? A gente vai ter lá a formação desde a acetilcoenzima A, vai entrar lá no lanosterol até a formação do ergosterol, né? O que que vai acontecer? O, né, aqui no caso, um imidazólico, cetoconazol, e dois triazólicos, né, que é o fluconazol e o itraconazol. Eles vão entrar nessa cadeia aqui, né, e vão inibir a enzima 14-alfa-demetilase. Inibindo essa enzima aqui, ó, bloqueio da via do ergosterol, ele não vai conseguir entrar como uma composição da membrana. Então, a membrana ela vai estar fraca, frágil e aberta, sujeita a entrar aqui vários solutos, né, íons principalmente, que vai levar à explosão aí do fungo e morte. E aí a gente vê aqui também, ó, a exemplificação. Aqui, por exemplo, é um triazólico entrando. Conforme ele entrou, ele inibiu a síntese 14-alfa-demetilase, não vai ter ergosterol que vá lá na membrana, tá? Vai inibir isso aqui, tá? E aí, mecanismo de resistência tem, tá? Principal é formação de uma enzima 14-alfa-demetilase diferente. Então, se ela for uma enzima que tem uma capacidade, já tem um sítio diferente de ligação, tanto o imidazólico quanto o triazólico não vão conseguir se ligar sobre efeito chave-fechadura, então vai diminuir a ação ali desse agente, tá? E também tem a possibilidade do triazólico conseguir entrar, né? Tá lá no citoplasma, mas conseguir ser reconhecido e por mecanismo de bomba de efluxo, ver que aquilo é um material estranho, o fungo ele novamente eliminar para fora aí da sua célula. A gente vê aqui, então, um mecanismo aí de bomba de efluxo
E aqui a gente vê o mecanismo, né, de alteração do sítio do receptor, né? Uma enzima diferente que não consegue fazer efeito chave-fechadura para com que esse antifúngico ele faça sua ação. Então, falando agora desse imidazólico, né, o foco sempre aí no cetoconazol, né? Eles dependem muito da acidez gástrica. E quanto mais ácido, mais absorção você vai ter. Então, a gente até recomenda que quem vai usar cetoconazol pode tomar suco de laranja e suco de limão, que ajuda. Vai ter mais concentração de cetoconazol sérica, tá? Mas, em contrapartida, a gente tem que ver que alimento, qualquer alimento que você coma, talvez vai prejudicar também a absorção. Por quê? A gente vê aqui, de acordo com o que é a recomendação, que alimentos, por exemplo, os ricos em carboidrato, né? Eles talvez vão ter uma absorção oral já mais prejudicada. Mas se o alimento já tiver muita gordura, a absorção já é melhor. Então, se for muito açúcar, diminui a absorção, e se for muita gordura, aumenta a absorção, tá? Vai atingir alguns níveis séricos, geralmente desde o momento que você toma em 4 horas já vai ter nível sérico ali tranquilo, né? Geralmente vai durar um bom tempo ali, né? Eles têm ligação proteica, tá? E uma coisa é fato, eles não conseguem ter uma concentração agora no líquor, tá? Os imidazólicos, principalmente cetoconazol. Então, se for uma infecção do sistema nervoso central, a gente não usa, tá? Cetoconazol. Não tem qualquer valor para tratamento de meningite. Então, fica de regra isso, é importante, tá? Já são metabolizados pelo fígado, depende de uma função hepática aí, tá? E tem a questão que sofre interação com muitas medicações, tá? Então, tem que ter cuidado. Pode aumentar ou diminuir a dose ou alterar a dose do outra medicação também, tá? E o espectro de ação, aqui a gente vai ver. Lembra lá, é um pouco menor que claro, que uma anfotericina, por exemplo. Mas olha só, o espectro de ação dele está mais relacionado a tipos de fungo, né, que causa geralmente micose de pele, tá? Por exemplo, aqui a Malacésia furvor. Alguns que causam doença diarreica. A Cândida, mas aqui só a Cândida albicans. Porque as não albicans, o cetoconazol, no caso os imidazólicos, eles já não vão funcionar, tá? Tem ação para o criptococcus, mas lembrando que geralmente o tropismo do criptococcus é causar meningite e não passa pela barreira hematoencefálica, então não trata. Histoplasmose é uma opção, tá? Coccidioidomicose é uma opção, tá? Blastomicose é uma opção, paracoco também, tá? Não tem ação, na verdade, assim, a gente sabe que in vitro, nos testes, parece que a leishmaniose funcionaria, mas em vivo isso não é realidade, não há recomendação de usar cetoconazol na leishmaniose, ok? Não pode, tá? E a gente sabe aqui que não tem ação, então, contra gêneros não albicans, tá? Não tem ação para o aspergillus. E aspergillus causa geralmente doença respiratória. E não só doença respiratória como a pneumonites, é um agente geralmente comum em pacientes que já tiveram uma sequela de tuberculose e tem uma caverna lá e começa a crescer um bolo de coisa lá dentro daquela caverna. E geralmente é uma bola fúngica. E o principal agente é o aspergillus, tá? Então, aspergiloma que a gente chama, né? Aqui, aspergillus cetoconazol também não funciona. Geralmente a gente vai preferir um triazólico, que também não é assim a potência em pessoa, mas é o que tem geralmente para tratar às vezes, que é o itraconazol, tá? Também não vai ter ação contra a risopuse, né? Pode estar como sendo um causador das mucosites, né? Inflamação dos seios paranasais, tá? Enfim, e não tem ação nenhuma de para alga, tá? A gente vai ver então que a ação dele é basicamente para fungo, assim, para coco, nas formas assim menos graves às vezes, se for uma forma visceral muito leve ali, Cândida só albicans, mas tem uma ação boa para as micoses, principalmente cutâneas, tá? De pele, região crural, aí tudo bem, tá? E aí as indicações que a gente vai poder fazer uso, tá? Candidíase, né, no caso para Candida albicans, né? Se for oral, esofagiana, cutânea e vulvovaginal, tá?
Aqui, por exemplo, esofagiana, eu até faço um ressalva, porque geralmente o paciente nem vai estar conseguindo engolir, e aí por muitas vezes você vai preferir o uso endovenoso. E imidazólico, né? Geralmente o cetoconazol ele já não tem para uso endovenoso, né? Então a gente prefere aí o uso do fluconazol. Dermatofitoses, né, que são as micoses de pele, a pitirise vesicolo, que é também uma micose de pele mais causada pelaquela malacésia fulvor, tá? A gente tem a histoplasmose, né, a doença aí dos pombos e das cavernas, a esporotricose, que é uma doença fúngica transmitida pela arranhadura do gato, né, que pode causar comprometimento cutâneo, linfadenomegalia, tá? E geralmente o tratamento é muito longo, tá? A gente pode usar aí cetoconazol, né? Mas a gente sabe que a eficácia às vezes é maior com o itraconazol, tá? Para coccidomicose também, a gente pode usar, e para coco, geralmente você vai usar durante muito tempo, tá? Então, se você vai usar muito tempo, provavelmente esse paciente ele vai ter a questão aí dos hormônios sexuais aí muito envolvidos, né? E qualquer uso tópico, né? E uso tópico aí você pode ter nos esmaltes, cremes, shampoos, né? Tudo ali para auxiliar se tiver alguma infecção cutânea, tá? E uma coisa é fato. Geralmente, se você tiver fazer uma urina e a gente vê que tiver micose lá, ele não dá para usar esses imidazólicos, principalmente nessas micoses vesicais, porque não vai ter uma concentração legal ali, tá? Então a gente não usa para infecção urinária por fungo, tá? Nem meningite e nem candidíase sistêmica de pacientes imunocomprometidos, tá? As reações adversas principais, né? Pode causar efeitos assim gerais, principalmente gastrointestinais, né? Aqui, como a gente vê, náusea, vômito, desconforto abdominal. Algumas outras questões, por exemplo, cefaleia. Aí aqui já entra, por exemplo, a alopecia, diminuição da libido, principalmente pela questão da disfunção dos hormônios sexuais, tá? Pode haver erupção, o paciente ficar vermelhinho a pele, tá? E causa diarreia também, tá? Então, sempre lembrar principalmente disso, que vai inibir a síntese de hormônios sexuais. Então, o paciente pode vir a falar mais fino, perder pelo, né? Então, às vezes é complicado e às vezes ele está fazendo uso de um tratamento prolongado, tá? É, ah, em alguns casos também, pela questão aí, pela metabolização dele ser principalmente aí hepática, o uso prolongado às vezes pode aumentar TJ e TGP, que são transaminases hepáticas, né? Fosfatase algalina e bilirrubinas também. Então, você pode vir a ter aqui, tá bom? Esse aumento, tá? E tem que ficar de olho que muitos remédios, na verdade, vão interagir. E aqui estão eles, ó. Fármacos que, na verdade, podem ter concentrações elevadas. Aqui a gente vê algumas medicações, por exemplo, alprazolam, que é um benzodiazepínico, a gente vê carbamazepina, que é um anticonvulsivante. Olha só, a gente vê losartana, que é um antipertensivo, né? Omeprazol, que quantas vezes o paciente usa, né? Então, às vezes, pode levar aí a toxicidade, tá? A gente tem que ficar de olho, às vezes, o que o paciente usa, né, ali, tá? E aí, às vezes, os que mais causam, os que menos causam, né? E aí, geralmente sempre tem a tabela aí para a gente poder reforçar, mas não é nada que todo mundo saiba de cor ou decorado, tá? E aí a gente fala agora desses triazólicos e o foco é principalmente fluconazol e itra, né? São já mais recentes, né? Já interferem menos com os hormônios sexuais, né? E a gente vê que ele já tem uma farmacocinética e uma farmacodinâmica, claro, muito mais favorável, foram gerações posteriores, né? Com bem menos efeitos adversos. E agora a gente tem atividade maior e atividade que, por exemplo, no imidazol não pegava, né? Que agora a gente tem atividade aí por aspergilos, tá? E também a gente vai ter, mesmo eles sendo mais recentes, a gente já tem os que a gente chama de segunda geração, né? Que são principalmente aqui aqueles outros, que é o voriconazol, pasiconazol e raziconazol, né? Geralmente vão ser usadas quando geralmente os nossos primeiros aqui eles já não estão funcionando tão bem assim. O mecanismo de ação é o mesmo para todos eles. Eles vão inibir aquela enzima 14-alfa-demetilase, e aí não vai ter formação de ergosterol, que é um componente da membrana. A membrana vai ficar frouxa e vai ser levada a lise.
E aí a gente fala agora do fluconazol, que a gente, para ele, a gente tem tanto para uso comprimido e uso venoso, né? Então, o uso venoso é muito bom para, por exemplo, para tratamento de candidíase esofágica, né? Que o paciente está ali, nem vai conseguir engolir, tá? E aí, o uso endovenoso e o comprimido, eles são muito bons, eles dão nível sérico, tá? Aqui, no caso, tá? E aqui a gente já vê que os triazólicos, a questão da alimentação não interfere tanto assim. Então, a questão de usar carboidrato, ou usar gordura, ou ter que tomar alguma bebida ácida, né, já não vai interferir tanto neles, tá? E eles vão ter elevada concentração, principalmente aí em órgãos principais, fígado, intestino, baço. Olha só que legal, secreção brônquica, né? Que quantas vezes está causando aí uma pneumonia, tá? Atravessa a barreira hematoencefálica, e no caso, né? É, provoca nível no líquor, né? Cerca de 50% vai conseguir estar ali no líquor. E se tiver meningite, geralmente essa concentração ela vai estar até maior, né? Próxima ali 70, 90% da concentração sérica, tá? E aqui geralmente a gente fala principalmente, talvez, aí do uso do fluconazol, tá bom? Aí a gente vai lembrar que o fluconazol ele já é pouco metabolizado, se elimina por via renal, né? E geralmente como droga aí inalterada. E se a gente talvez tiver que usar alguma coisa para bexiga, o fluconazol seria escolhido, né? Em relação a, por exemplo, um cetoconazol. Quanto ao espectro de ação, a gente vai ver aqui que agora ele é capaz de pegar não só aquele gênero da albicans, Candida albicans, mas você vê os outros gêneros, aqui é tudo Cândida, tá? Mas é outros gêneros que a gente chama não albicans, aí que tem tal da tropicalis, glabrata, enfim. Ela pega outras espécies de Cândida, né? Então a gente acaba tratando a candidíase aí vaginal, acaba tratando com o comprimido de fluconazol do que com a estatina em si. Seria mais fácil a gente aí usar, porque às vezes você pode ter gêneros não cândida ali, cândida albicans ali no caso. Gêneros também não álbicas, que a gente chama, tá? Pega o criptococcus, lembrando da questão aí de penetração do sistema nervoso, a histoplasmose, coccidomicose, paracoccidomicose, agora com foco também no aspergillus, no microsporidium, causador de diarreia, e também aí alguns fungos de pele. A gente destaca aí a Malacésia fulva, causador daquela pitirise vesicolor que a gente já comentou. Então, aí de indicações que a gente vai usar de antifúngico, a gente vai usar para dermatomicoses, dermatofitoses, enfim, é o mesmo nome, né? Então, candidíase, é o que a gente chama de TIN, pitiríase vesicolor. A gente vai usar para candidíase todas as formas, aqui pode entrar oral, esofagiana, vulvovaginal e sistêmica, né? Sistêmica principalmente é um problema até em UTI, né? Pacientes com acesso venoso profundo, longa permanência, contamina lá, fica lá com biofilme, às vezes pode fazer sepsis e até endocardite por fungo, né? Então, forma sistêmica talvez seja uma opção. As onicomicoses agora, né? A gente vê a unha aí como também podendo ser tratada. Aqui, quando a gente vai falar da doença da arranhadura do gato, a gente pode usar para esporotricose e para aspergilose pulmonar. O preferido aqui é o itraconazol, já deixo aqui de regra que o preferido é sim itraconazol, o tratamento, a escolha, tá? Endocardite aí por cândida, tá? É uma possibilidade de tratamento, tá bom? Aí vem também a histoplasmose, paracoco, todas as infecções por coxoides, tá? Criptococcus, tá? Inclusive também nas meningites aí por esse fungo. E agora falando da concentração, aí a gente usaria uma formulação parenteral. E aí, no caso, talvez o itraconazol. Mas se o paciente estiver muito grave mesmo, muito, muito, muito grave, a gente vai preferir, é claro, a Anfo-B, que tem a potência maior aí, tá? E aí a gente também pode ver que, às vezes, em pacientes que tiveram, por exemplo, transplante de medula, que além de alguns antibióticos, antifúngicos, tudo profilático que eles têm que fazer, às vezes o fluconazol é uma recomendação também para ele evitar ter doenças fúngicas, tá? E aqui a gente vê as imagens, aqui a gente vê uma tínia, né? Tinha, que a gente chama, né? Uma micose de virilha aqui, né? Tratamento aí de escolha, tá bom? Também. Pode até ser um cetoconazol aqui no caso, mas aqui também a gente tem o ITRA, a gente tem aí o fluconazol também como opção.
Fora as possibilidades tópicas que a gente pode usar, aqui a candidíase esofagiana, os grumos, né, que a gente vê aqui de candidemia, aqui a onicomicose, né, a unha, e aí a esporotricose, a doença aí da arranhadura do gato. Como efeitos adversos, tem menos efeitos nos hormônios esteroides, né, diferentes dos imidazólicos, os triazólicos têm efeitos menores, tá? Mas pode causar efeitos gerais também, gastrointestinais, né? E também pode levar a elevar a TGO, a TGP um pouquinho, mas assim que você termina o tratamento, geralmente esses efeitos já regridem, tá bom? Era isso que a gente tinha, então, principalmente de antifúngico, é os principais aí que a gente vai poder usar, lembrando que é tema para nossa segunda prova, então, bons estudos.